Existe uma frase que salvou minha vida em 48 horas. Uma única declaração que eu usei quando tudo estava desmoronando, quando os advogados diziam que eu perderia tudo, quando o medo batia na minha porta todos os dias. E em menos de 2 dias, a realidade ao meu redor começou a se reorganizar de maneiras que desafiam qualquer lógica. Não estou falando de pensamento positivo. Não estou falando de visualização. Estou falando de uma tecnologia espiritual tão precisa quanto matemática, tão poderosa quanto a física quântica aplicada à manifestação. E se você ficar aqui comigo pelos próximos minutos, você não apenas vai conhecer essa oração de emergência, você vai entender o código invisível que faz ela funcionar, mesmo quando a situação parece impossível. Mas antes de revelar essa frase sagrada, eu preciso te fazer uma pergunta brutal. Quantas vezes você já orou, afirmou, desejou com toda a sua força e absolutamente nada mudou? Quantas vezes você sentiu que suas palavras simplesmente evaporam no ar, que o universo não te escuta, que você está falando sozinho? Eu vou te dizer exatamente onde você está errando neste exato momento. Não é falta de fé, não é falta de merecimento. Não é porque você não é espiritual o suficiente. É porque você não conhece o código de acesso. Porque a realidade funciona como um software gigante e a maioria das pessoas está digitando o comando errado a vida inteira. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao seu redor de uma vez só. O dinheiro que deveria entrar, não entra. O diagnóstico que você recebe te paralisa de medo. O relacionamento que explode sem aviso. A demissão que te pega de surpresa. A notícia que congela seu sangue. São esses momentos de emergência espiritual que separam quem conhece as leis invisíveis de quem vive à mercê das circunstâncias. E o que vou te revelar agora não é apenas uma oração. É uma arma de emergência espiritual. Um decreto que ativa instantaneamente as forças invisíveis do universo a seu favor, como se você apertasse um botão de reset cósmico. Mas antes de eu revelar essa frase que mudou tudo, você precisa entender algo fundamental sobre a arquitetura da realidade. Tudo o que você vê ao seu redor começou primeiro como uma vibração sonora, como uma palavra falada no plano invisível. A Bíblia deixa isso cristalino quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso não é poesia mística. Isso é física da manifestação. A palavra falada carrega em si o poder criativo divino, o mesmo poder que trouxe galáxias à existência. Cada palavra que sai da sua boca é um decreto no tribunal cósmico, uma ordem que o universo não pode ignorar, porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você não está apenas falando, você está legislando sua realidade a cada segundo. E aqui está o erro fatal, que destrói 99% das orações antes mesmo de saírem da boca das pessoas. Elas usam esse poder tremendo de forma inconsciente, completamente descuidada. Elas acordam de manhã e já começam a decretar a própria derrota. Hoje vai ser difícil. Nunca vai dar certo. Eu não tenho sorte. E então ficam chocadas quando a vida delas se torna o espelho perfeito dessas palavras destrutivas. A maioria das pessoas está criando exatamente aquilo que mais teme através das palavras que fala sem perceber. Mas quando você aprende a usar a palavra falada de forma consciente, deliberada, estratégica, você deixa de ser vítima e se torna mestre da manifestação, um co-criador consciente com o divino. Nos meus anos trabalhando com essas leis espirituais, eu testemunhei demonstrações que desafiam toda a lógica humana. Vi pessoas à beira da falência se tornarem prósperas literalmente da noite para o dia. Vi relacionamentos completamente destruídos serem restaurados de formas inexplicáveis. Vi doenças que médicos consideravam terminais simplesmente desaparecerem sem nenhuma explicação médica.
E em cada um desses casos, o ponto de virada foi sempre o mesmo. Sempre. O momento exato em que a pessoa parou de reagir ao problema e começou a decretar a solução. Porque, veja bem, no reino espiritual, não existe problema sem solução. Para cada desafio que aparece no mundo visível, já existe uma resposta perfeita esperando no mundo invisível. Seu trabalho não é descobrir como a solução virá. Seu trabalho é simplesmente abrir o canal através da palavra falada para que ela se manifeste. E o que vou te contar daqui a pouco é o que realmente separa quem manifesta milagres de quem apenas coleciona frustrações. Mas primeiro você precisa entender o conceito de emergência espiritual, porque é nesse momento crítico que a maioria das pessoas perde tudo. Uma emergência espiritual é qualquer situação que dispara medo instantâneo, que faz você sentir que está perdendo o seu controle, que parece exigir ação desesperada e imediata. Pode ser aquela conta que você não tem como pagar, aquele diagnóstico que te apavora, aquele conflito que explode do nada, aquela perda inesperada que te deixa em choque, aquela notícia devastadora que parece acabar com tudo. Nesses momentos, a mente humana entra automaticamente em modo de sobrevivência. E é exatamente aí que você comete os maiores erros espirituais da sua vida. Você reage com pânico. Você fala palavras de derrota. Você visualiza os piores cenários possíveis. E ao fazer isso, você fortalece exatamente aquilo que quer destruir. A lei espiritual é matemática pura, implacável, sem exceções. Aquilo no qual você concentra sua atenção se expande. Aquilo que você nomeia com suas palavras ganha autoridade sobre você. É a física da manifestação operando contra você, em vez de a seu favor. Mas existe uma maneira de inverter qualquer situação instantaneamente, não importa quão impossível ela pareça neste momento. E essa maneira está contida na oração de emergência que estou prestes a revelar. Esta frase funciona porque ela corta pela raiz a causa espiritual invisível de absolutamente todo problema. E essa causa é sempre a mesma. Sempre. A crença na separação de Deus. A ilusão de que você está sozinho nessa luta. O medo inconsciente de que o universo não está do seu lado. Quando você pronuncia esta declaração com convicção real, você está invocando o poder infinito que já reside dentro de você. Você está lembrando às forças invisíveis quem realmente está no comando. Você está se alinhando instantaneamente com a ordem divina perfeita que já existe no plano espiritual. A oração é esta, e eu quero que você pare tudo agora e memorize palavra por palavra. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Deixe essas palavras penetrarem profundamente na sua consciência, neste exato momento. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Sinta o peso espiritual tremendo dessa declaração. Você está afirmando uma verdade absoluta do universo, que existe apenas um poder, uma única presença, uma força operando em toda a criação. E esse poder é Deus, o bem infinito, a inteligência perfeita, o amor incondicional. E se existe apenas um poder verdadeiro, então tudo o mais é ilusão temporária. A doença é ilusão, a falta é ilusão, o fracasso é ilusão. São sombras que desaparecem automaticamente quando você acende a luz da verdade espiritual. Quando você declara que não há poder além de Deus, você está fazendo algo muito mais profundo do que parece na superfície. Você está negando realidade a tudo aquilo que o mundo chama de problema. Você está desconectando o cabo de energia que mantém a situação negativa viva na sua experiência. Porque os problemas só têm poder sobre você, enquanto você acredita que eles têm poder. No milésimo de segundo em que você reconhece que existe apenas um poder supremo e que esse poder está eternamente do seu lado, trabalhando através de você, agindo em seu favor 24 horas por dia,
A situação precisa mudar. Não há escolha. Não há exceção. A lei espiritual é matemática pura. É precisa como física. É infalível como gravidade. E então vem a segunda parte da declaração que sela o decreto. Portanto, não há obstáculo no meu caminho. Veja a lógica espiritual perfeita aqui. Se não há poder além de Deus, e Deus é infinito, onipotente, onipresente, então literalmente não pode existir nada que bloqueie o seu bem. Não pode. É impossível matematicamente no reino espiritual. O caminho já está aberto. A solução já está disponível. O milagre já está a caminho neste exato segundo. Seu trabalho não é abrir o caminho com esforço humano desesperado. Seu trabalho é reconhecer através da palavra falada que o caminho já está aberto no plano espiritual e, portanto, deve se manifestar no plano físico por lei universal. E o que vou te contar agora vai provar que isso não é teoria. É a lei operando na vida real de pessoas reais, em situações impossíveis. Deixe-me contar sobre uma mulher que me procurou há anos em absoluto desespero. O marido havia abandonado a família sem nenhum aviso, levando todas as economias do casal. Ela ficou sozinha com 3 filhos pequenos, sem nenhum meio de sustento. O senhorio ameaçando despejo. Sem comida na casa. A situação mais desesperadora que você pode imaginar. Ela estava completamente paralisada pelo medo e pelo choque. Eu segurei as mãos dela, olhei direto nos olhos e disse: agora mesmo, neste exato momento, você vai comigo decretar a verdade. E nós declaramos juntas, repetidamente, com toda a convicção que conseguimos reunir do fundo da alma. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Eu fiz ela repetir essa declaração 50 vezes seguidas, sem parar, até que algo mudou nos olhos dela. Eu vi acontecer. O medo começou a se dissolver como gelo no sol. Uma paz estranha, inexplicável, tomou conta dela. E então as demonstrações começaram a se manifestar. Naquela mesma tarde, algumas horas depois, uma amiga antiga que ela não via há anos apareceu do nada oferecendo ajuda financeira imediata. No dia seguinte, ela recebeu uma oferta de emprego completamente inesperada, com um salário 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela jamais havia imaginado para si mesma. Em uma semana, o marido voltou completamente transformado, arrependido, com o dinheiro não apenas restaurado, mas multiplicado. Coincidência? Sorte cósmica? Não. Foi a lei espiritual em ação. Foi o poder da palavra falada, dissolvendo os obstáculos aparentes e revelando o caminho que sempre esteve lá, esperando ser reconhecido. Você precisa entender no fundo da sua alma que a palavra falada tem poder criativo real, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é uma extensão viva do Criador. A mesma força que falou mundos inteiros à existência opera através de você quando você fala com fé verdadeira e autoridade espiritual. Mas aqui está a chave que a maioria perde. Você precisa falar como alguém que conhece a verdade, não como alguém que está suplicando, duvidando, esperando. Quando você declara não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho, você não está pedindo que isso seja verdade algum dia. Você está reconhecendo que já é verdade agora. Você está alinhando sua consciência com a realidade espiritual que existe além das aparências físicas temporárias. Agora presta atenção, porque vou te revelar o erro que anula todas as orações antes mesmo delas saírem da sua boca. Um erro que você provavelmente está cometendo sem perceber neste exato momento. Muitas pessoas falham completamente em suas orações, porque oram do lugar do problema, em vez de orarem do lugar da solução. Elas dizem: Deus, por favor, remove esse obstáculo terrível do meu caminho. Viu o erro fatal aí? Ao dizer obstáculo terrível, elas estão dando realidade, substância e poder ao obstáculo.
Estão afirmando que o obstáculo existe, que é real, que é forte, que é terrível. Estão adorando o problema em vez de adorar a solução. A maneira correta, a única maneira que funciona, é negar completamente a realidade do obstáculo, reconhecendo que apenas Deus tem poder real. O obstáculo é como uma sombra projetada na parede. Parece real de longe, mas não tem substância nenhuma. Você não luta contra a sombra. Você simplesmente acende a luz e a sombra desaparece automaticamente, instantaneamente. Esta oração de emergência funciona porque ela é uma ferramenta de foco absoluto. Em momentos de crise, sua mente quer se dispersar em 1000 direções diferentes ao mesmo tempo, imaginando catástrofes, planejando saídas desesperadas, afundando em autopiedade e medo. Mas quando você tem uma declaração poderosa para repetir, você ancora sua consciência na verdade inabalável. Você dá à sua mente algo sólido para segurar. E à medida que você repete a declaração com sentimento, ela começa a reescrever os padrões de pensamento negativos que estavam criando o problema desde o princípio. Eu quero que você compreenda algo profundo sobre a arquitetura da realidade. O mundo físico que você vê com seus olhos é simplesmente uma projeção holográfica do mundo mental invisível. Tudo o que existe fisicamente existiu primeiro como pensamento, como vibração. Portanto, se você quer mudar suas circunstâncias externas de verdade, você precisa primeiro mudar suas convicções internas. Não tem outro caminho. E a maneira mais rápida e mais poderosa de mudar suas convicções é através da palavra falada, repetida com emoção. Quando você declara algo repetidamente com sentimento verdadeiro e fé, isso penetra no seu subconsciente como água penetrando em terra seca e começa a se tornar sua nova crença dominante. E o universo não tem escolha senão refletir de volta para você aquilo que você verdadeiramente acredita no fundo da sua consciência. E agora vou te contar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Um segredo que vai mudar completamente como você usa essa oração daqui para frente. Muitos anos atrás, eu mesma enfrentei uma situação que parecia absolutamente impossível de resolver. Estava envolvida em uma disputa legal brutal que poderia me custar tudo o que eu possuía. Os advogados me diziam todos os dias que o caso estava perdido, que não havia esperança. As evidências pareciam estar todas contra mim. A cada dia, o medo tentava tomar conta total da minha mente. Mas eu me recusei com todas as forças a dar poder à aparência negativa. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, eu declarava em voz alta 50 vezes: não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo no meu caminho. Durante o dia inteiro, sempre que o medo surgia tentando me dominar, eu interrompia imediatamente o pensamento negativo e falava a verdade em voz alta. Não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo no meu caminho. Antes de dormir, eu fechava o dia com a mesma declaração 50 vezes. E então, de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado, planejado ou manipulado, a situação começou a se desenrolar perfeitamente. Evidências que haviam sido perdidas apareceram misteriosamente. Testemunhas que poderiam confirmar minha versão surgiram do nada. A pessoa que estava me processando teve uma mudança completa e inexplicável de coração e retirou todas as acusações. O juiz tomou-lhe uma decisão totalmente a meu favor em todos os pontos. Cada obstáculo simplesmente se dissolveu, um após o outro, até que a vitória foi absoluta e completa. E tudo isso aconteceu não porque eu lutei desesperadamente, não porque eu me preocupei intensamente, não porque eu planejei cada movimento. Aconteceu porque eu mantive minha consciência firme, como rocha, na verdade espiritual através da palavra falada. Agora é crucial, absolutamente crucial, que você entenda como usar esta oração corretamente. Porque não é questão de repetir as palavras mecanicamente,
como um papagaio sem consciência. Palavras sem sentimento são como sementes plantadas em solo de concreto. Você precisa falar com convicção real, com autoridade espiritual, com a certeza absoluta de que está declarando uma lei universal imutável. Quando você diz "não há poder além de Deus", você precisa sentir o peso tremendo dessa verdade no seu peito. Visualize todo o poder falso se dissolvendo diante dessa declaração como névoa ao sol. Veja o medo encolhendo e desaparecendo. E quando você diz, portanto, não há obstáculo no meu caminho, você precisa visualizar os obstáculos se desfazendo como fumaça, se dissolvendo como sal na água. Veja o caminho se abrindo diante de você, luminoso, claro, inevitável. Algumas pessoas me perguntam, mas e se eu não acreditar realmente quando falo as palavras? E eu digo, fale assim mesmo. A fé vem com o uso. No começo pode parecer que você está apenas repetindo palavras vazias no ar. Mas continue. A repetição cria convicção. É como aprender um idioma novo. No início soa estranho, desconfortável, artificial. Mas com a prática se torna natural, automático. Da mesma forma, à medida que você repete esta declaração poderosa dia após dia, ela começa a reprogramar sua mente subconsciente completamente. E em algum momento você vai perceber que realmente acredita com cada fibra do seu ser. A razão pela qual esta é uma oração de emergência é porque ela pode ser usada instantaneamente em qualquer situação. Você não precisa de preparação especial. Não precisa estar em lugar sagrado. Não precisa de velas, incensos, rituais elaborados. No exato momento em que a crise aparecer, você pode imediatamente começar a declarar esta verdade, em voz alta se possível, ou mentalmente com a mesma intensidade se estiver em público. E à medida que você fala, você vai sentir fisicamente uma mudança energética acontecendo dentro de você. O pânico começará a se acalmar, a mente começará a se clarear, e soluções que estavam completamente invisíveis começarão a aparecer do nada. Deixe-me ser muito clara sobre algo que confunde muitas pessoas. Esta oração não é magia, não é manipulação do universo, não é tentar forçar Deus a fazer sua vontade egoísta. É exatamente o oposto disso. É alinhar sua vontade com a vontade divina. É reconhecer que a vontade de Deus para você é sempre e somente bem, sempre harmonia, sempre provisão abundante, sempre saúde perfeita, sempre relacionamentos amorosos, sempre sucesso em tudo que você empreende. Não há absolutamente nada de egoísta em desejar estas coisas porque elas são sua herança espiritual de nascimento. Você não está tirando nada de ninguém quando reivindica seu bem. A abundância infinita disponível para cada ser vivo. O erro que destrói as orações de milhões de pessoas é tratar Deus como um empregado cósmico que precisa ser convencido, manipulado ou barganhado. Elas oram como se Deus precisasse ser persuadido a ajudá-las, como se houvesse alguma chance microscópica de Deus querer o mal para elas. Mas isso é um absurdo total. Deus é o bem absoluto. Deus é amor incondicional puro. Deus já deseja dar-lhe tudo o que você precisa e muito mais. O problema nunca está com Deus. O problema está sempre com a sua receptividade. É como se houvesse um rio gigante de abundância fluindo constantemente em sua direção 24 horas por dia. Mas você construiu uma barragem enorme de pensamentos negativos, medos paralisantes e dúvidas que bloqueia completamente o fluxo. A oração de emergência que estou ensinando é como dinamite espiritual que explode essa barragem instantaneamente. Quero compartilhar outra história que vai provar isso, além de qualquer dúvida. Conheci um homem de negócios que estava à beira literal da falência. Ele havia investido cada centavo que possuía numa empreitada que deu terrivelmente errado. Os credores batendo à sua porta dia e noite. Sua reputação completamente destruída.
Ele estava seriamente considerando suicídio porque via a situação como totalmente sem saída. Quando ele me procurou, eu segurei firme as mãos dele, olhei diretamente nos olhos e disse: "Você está operando sob uma grande ilusão neste momento. Você acredita que existem poderes trabalhando contra você, forças opostas ao seu sucesso. Mas eu digo a você agora, não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo no seu caminho." E eu fiz ele repetir esta declaração comigo 100 vezes, naquele mesmo dia, sem parar. Ele voltou para casa e continuou repetindo a declaração obsessivamente. Ele a disse ao acordar. Ele a disse durante todo o dia, enquanto trabalhava. Ele a disse antes de dormir. Em 3 dias, apenas 3 dias, ele recebeu uma ligação completamente inesperada de um investidor estrangeiro que havia ouvido falar do negócio dele e queria não apenas salvá-lo da falência, mas expandi-lo massivamente. Em um mês, um único mês, ele não estava apenas livre de todas as dívidas, mas mais próspero do que jamais havia sido em toda a sua vida. E ele me disse depois com lágrimas nos olhos: "Aquelas palavras salvaram minha vida. Não apenas minha vida física, mas minha vida espiritual inteira. Elas me ensinaram que eu estava lutando contra sombras, que o poder real sempre esteve do meu lado." Você vê, o problema nunca é a situação externa que você enxerga. O problema é sempre a crença interna invisível que está criando a situação externa. E a beleza poderosa desta oração de emergência é que ela vai direto à raiz da crença destrutiva e a arranca pela raiz. Toda crença destrutiva, todo medo paralisante, toda preocupação obsessiva está baseada na ideia de que existe algum poder, além de Deus, que pode prejudicá-lo. Pode ser o poder da economia, o poder da doença, o poder de outras pessoas más, o poder do azar, o poder do seu passado. Mas quando você declara com convicção inabalável que não há poder além de Deus, você está cortando pela raiz todas essas crenças falsas, de uma vez só. E então a segunda parte da declaração reconhece a conclusão lógica inevitável. Se apenas Deus tem poder, e Deus é amor infinito e bem absoluto, então literalmente nada pode bloquear seu caminho para felicidade, saúde e sucesso. Nada. Os obstáculos que você vê são miragens no deserto. Parecem reais de longe, mas quando você caminha em direção a eles com fé, eles desaparecem completamente. Agora algumas pessoas perguntam: "Mas e quanto às minhas ações? Eu não preciso fazer nada além de repetir esta oração o dia todo?" E a resposta é esta: quando você muda sua consciência através da palavra falada, as ações certas começam a fluir naturalmente, sem esforço. Você será guiado pela intuição divina passo a passo. Portas começarão a se abrir sozinhas. Pessoas certas aparecerão no momento certo. Oportunidades surgirão do nada. Seu trabalho não é descobrir cada passo microscópico do caminho com sua mente limitada. Seu trabalho é simplesmente dar o próximo passo óbvio à medida que ele aparece. E ele sempre aparecerá quando sua consciência estiver clara e perfeitamente alinhada com a verdade. Há uma diferença brutal entre ação inspirada e ação desesperada. A ação desesperada vem do medo e geralmente piora drasticamente a situação. A ação inspirada vem da paz interior profunda e sempre leva aos resultados corretos. Quando você usa esta oração de emergência, você sai instantaneamente do modo de desespero e entra no modo de inspiração divina. Você para de tentar controlar e manipular as circunstâncias com esforço humano e começa a fluir com a inteligência divina que sabe exatamente como resolver tudo de forma perfeita. Deixe-me dar-lhe agora instruções práticas específicas que você pode usar hoje mesmo. Quando uma emergência surgir na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é parar completamente. Não reaja imediatamente no piloto automático. Não entre em pânico.
Não comece a fazer ligações frenéticas ou tomar decisões precipitadas desesperadas. Simplesmente pare tudo e respire profundamente 3 vezes. Então comece a declarar em voz alta se possível, ou mentalmente com a mesma intensidade se necessário. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Repita isto no mínimo 10 vezes consecutivas, sem parar. Você sentirá uma mudança energética acontecendo dentro do seu corpo. O medo começará a se dissipar como névoa. A mente começará a se acalmar profundamente. E então, do lugar dessa paz interior sólida, você saberá exatamente o que fazer em seguida. Continue usando esta declaração ao longo do dia inteiro, especialmente sempre que sentir o medo ou a preocupação tentando retornar. Não dê nem 1 milímetro de espaço para pensamentos negativos. No exato momento em que um pensamento de medo ou dúvida aparecer, interrompa-o imediatamente. Corte pela raiz com a verdade. Não há poder além de Deus, portanto, não há obstáculo no meu caminho. Faça disto um hábito automático inconsciente. É como treinar um músculo novo. No início requer esforço consciente intenso, mas com a prática se torna segunda natureza, automático. Também é tremendamente poderoso escrever esta declaração repetidamente. Pegue papel e caneta agora. Escreva 50 vezes sem parar. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Algo profundo acontece quando você escreve uma afirmação repetidamente à mão. Ela penetra ainda mais profundamente na consciência subconsciente. A combinação de ver as palavras, escrever fisicamente as palavras e ler as palavras cria uma impressão tripla poderosa na mente subconsciente. Você pode também criar variações personalizadas desta declaração básica para situações específicas. Se a emergência é financeira, você pode dizer: não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo para minha abundância perfeita. Se é relacionada à saúde, não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo para minha saúde perfeita. Se é um relacionamento, não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo para meu relacionamento harmonioso. A estrutura permanece exatamente a mesma, mas você a personaliza para a sua situação específica atual. Mas lembre-se sempre disso. Você não está tentando convencer Deus de absolutamente nada. Você está convencendo a si mesmo. Você está reprogramando sua própria mente para aceitar e absorver a verdade espiritual. Deus já sabe. Deus já preparou tudo. Deus já providenciou a solução perfeita. Seu trabalho é simplesmente alinhar sua consciência com o que já existe completo no reino invisível. E aqui está algo crucial que você precisa gravar fundo. A demonstração virá de maneiras completamente inesperadas. Não tente ditar ao universo como sua oração deve ser respondida. Não fique obsessivamente apegado a um método específico de solução. Sua única tarefa é declarar a verdade e então permanecer aberto e receptivo. O universo é infinitamente mais criativo do que sua mente limitada pode sequer começar a imaginar. A solução que virá será frequentemente muito melhor e mais perfeita do que qualquer coisa que você poderia ter planejado sozinho. Eu vi isto acontecer repetidamente ao longo dos anos. Pessoas orando desesperadamente por um emprego específico e recebendo algo 10 vezes melhor. Pessoas orando para salvar um relacionamento tóxico e descobrindo que o relacionamento precisava terminar para que algo infinitamente mais maravilhoso pudesse entrar. Pessoas orando por dinheiro de uma fonte específica e recebendo de uma fonte totalmente inesperada e muito maior. Confie no processo completamente. Confie na inteligência divina sem reservas. Confie que não há poder além de Deus. E, portanto, seu bem está matematicamente garantido. Agora eu quero abordar algo que confunde e frustra milhões de pessoas.
Elas dizem, mas eu tenho orado e orado e orado e absolutamente nada mudou na minha vida. Por que minhas orações não são respondidas? E a resposta geralmente é esta, e você precisa ouvir com atenção. Suas orações não estão sendo respondidas porque você ainda está dando poder total ao problema. Você ora talvez por 5 minutos pela manhã, e então passa as outras 23 horas e 55 minutos do dia falando obsessivamente sobre o problema, preocupando-se com o problema, temendo o problema, alimentando o problema com sua atenção. É como se você estivesse plantando sementes boas pela manhã e então arrancando todas elas à tarde e pisoteando em cima. Você precisa ser absolutamente consistente. Você precisa guardar sua palavra como ouro. Você precisa se recusar terminantemente a dar vida ao negativo através da sua atenção e da sua conversa. Esta é a razão pela qual a disciplina da palavra falada é tão fundamentalmente importante. Muitas pessoas pensam que estão pensando positivamente, mas então você ouve o que elas dizem o dia inteiro, e é pura negatividade destilada. Elas dizem, estou tentando ser positivo, mas essa situação é realmente terrível e impossível. Isso vai me destruir completamente. Não sei como vou sobreviver. E a cada palavra negativa que falam, elas estão criando mais e mais do mesmo. A lei é completamente impessoal. Ela não julga se você merece ou não merece. Ela simplesmente responde matematicamente ao que você está colocando em movimento através dos seus pensamentos e palavras dominantes. Por isso que eu insisto tanto na disciplina férrea da palavra falada. Você precisa se tornar um vigilante implacável dos seus próprios pensamentos e palavras. Você precisa pegar a si mesmo no ato de negatividade e imediatamente reverter com a verdade. E a maneira mais rápida de fazer isso é ter uma declaração poderosa completamente memorizada e pronta para usar instantaneamente. Por isso, esta oração de emergência é tão valiosa, tão preciosa. Ela está sempre disponível. Você não precisa pensar no que dizer. Você simplesmente declara a verdade automaticamente. Não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo no meu caminho. Eu quero que você comece a usar esta declaração hoje mesmo. Agora mesmo. Não espere por uma emergência futura. Comece a tecê-la profundamente na sua consciência, agora enquanto está calmo. Declare isto todas as manhãs como parte obrigatória da sua rotina espiritual. Declare isto todas as noites antes de dormir. Declare isto sempre que sentir qualquer resistência ou tensão em sua vida. E então, quando uma verdadeira emergência surgir inevitavelmente, esta declaração já estará tão profundamente enraizada em sua consciência que será sua primeira resposta natural, automática, em vez do medo ou do pânico paralisante. Porque veja, a verdadeira maestria espiritual não é apenas saber o que fazer em uma crise quando ela já explodiu. É viver de tal maneira que as crises raramente acontecem, porque você está constantemente alinhado com a ordem divina perfeita. Quando você vive dia após dia, a partir da consciência de que não há poder além de Deus, você se move através da vida com uma confiança serena, inabalável. Você não é sacudido pelas circunstâncias externas, porque sabe no fundo da alma que elas não têm poder real nenhum. Você está firmemente ancorado na rocha sólida da verdade eterna. E aqui está uma promessa que eu faço a você, baseada em anos e anos de experiência direta com estas leis. Se você usar esta oração de emergência com fé verdadeira e persistência inabalável, você verá milagres acontecerem na sua vida. Você verá situações que pareciam completamente impossíveis se resolverem perfeitamente. Você verá portas que estavam trancadas se abrirem de par em par. Você verá provisão vindo de lugares que você nunca imaginou. Você verá relacionamentos destroçados se curarem miraculosamente.
Você verá sua saúde se restaurar completamente. Você verá seu caminho se iluminar passo a passo, porque esta não é minha promessa pessoal. É a promessa da própria lei espiritual universal. E a lei nunca, jamais falha. Então agora eu digo a você neste momento: levante-se na sua autoridade espiritual completa. Reconheça quem você realmente é. Um filho ou filha do Deus Altíssimo, feito à imagem e semelhança perfeita do Criador, dotado do poder tremendo da palavra falada. Deixe de ser vítima passiva das circunstâncias. Torne-se mestre consciente da sua realidade, através do uso deliberado da lei espiritual. E sempre que surgir uma emergência na sua vida, lembre-se imediatamente desta verdade poderosa e eternamente imutável. Não há poder além de Deus, portanto não há obstáculo no meu caminho. Declare isto com convicção absoluta. Declare isto com fé inabalável. Declare isto com a certeza total de que está invocando uma lei universal que não pode e não vai falhar. E então simplesmente observe como o universo inteiro se reorganiza para manifestar seu bem perfeito. Este é o seu poder de nascimento. Esta é a sua herança divina. Esta é a verdade que o libertará de toda limitação. Use-a sabiamente. Use-a fielmente. E prepare-se para viver uma vida de demonstrações milagrosas contínuas. E agora eu quero que você faça algo. Vá nos comentários e escreva essa declaração. Não há poder além de Deus. Portanto, não há obstáculo no meu caminho. Escreva agora. Porque quando você escreve, você sela o compromisso. Você ativa a lei. Você se torna testemunha da sua própria transformação.